Não represento nenhuma categoria, nem o sindicato, eu estou falando em meu nome e no interesse também coletivo de vocês. Eu vou fazer algumas perguntas para o Sérgio, eu tenho 3 dúvidas e uma sugestão para ele, tá? Porque a questão do déficit é o ponto focal aqui, onde a gente pode decidir por uma situação ou por outra e caberá à Câmara de Vereadores decidir sobre o PLC 03 de 2020, se ela arquiva, se ela altera. Então isso cabe à discussão do Legislativo em obediência às leis, como nós servidores devemos obedecer às leis. E por falar em leis, e pegando a fala da Cleusa, que ela pôde contar um pouco da história, que é uma pessoa que está aqui quanto ao tempo que nós não estávamos na carreira, eu lembro a vocês, né, eu falei no dia 19 aqui, que a Lei 5160, aprovada pelo Legislativo de Joinville, ela diz no seu artigo 1º que ela altera a Lei 4.076, a Lei do Imprevile. E ela colocou na Lei do Imprevile uma alteração no parágrafo 1º. E ele diz o seguinte, Sérgio, por isso a minha dúvida: os servidores ativos, titulares de cargo em provimento efetivo do município de Joinville, incluindo os órgãos de administração indireta, cujo ingresso deu-se nos termos da Lei 860/67, e aqui eu destaco, não serão segurados ativos, segurados inativos do Imprevile, tendo, entretanto, seus benefícios geridos pelo Imprevile com aporte financeiro específico financiado pelo Tesouro Municipal, nos termos do artigo 2º da Lei Complementar 92, de 30 de junho de 2000, que serão repassados ao Imprevile. E aí entra a minha pergunta para o Cláudio Kogut, que é o profissional atuário responsável do Imprevile. Se uma lei municipal que deve ser cumprida diz que uma parte dos benefícios pagos pelo Imprevile é de não segurados, como é que eles podem compor um cálculo atuarial para beneficiários segurados? Porque a MP 464 do regime da Previdência e toda a legislação que rege os regimes próprios de Previdência, ela trata do segurado. E a nossa situação é de um regime de capitalização. Daí porque o Imprevile está fazendo audiência e mostrando o resultado da aplicação das disponibilidades financeiras. Então, se eu tenho segurados que devem ser pagos com aporte do recurso do município, porque eles não estão segregados nos demonstrativos e porque eles estão compondo o cálculo atuarial? Essa é a primeira pergunta que eu faço. A segunda pergunta, Cláudio, você é um especialista da área, eu tenho um certo conhecimento em função do meu passado como contador de contabilidade pública, a experiência adquirida como auditor e como especialista em controle interno e auditoria. E como também auditor fiscal do município, minhas funções que eu exerço. Então, não há uma mistura de conceitos nessa audiência pública, porque déficit atuarial, se eu bem me recordo, e eu estudei um pouquinho sobre déficit atuarial quando fiz faculdade, déficit atuarial é uma conta de futuro, onde você chega à conclusão ali que se ocorrer determinada situação, teremos déficit, e se ocorrer outra situação, nós teremos um superávit. Ocorre que as leis municipais, as 2 leis municipais, a 5160, que originou o déficit, que é tratado como déficit no demonstrativo, e a lei 6883, que joga para o Imprevile os servidores da Câmara, que unifica o plano previdenciário no âmbito municipal, elas não tratam de déficit, elas tratam de insuficiência atuarial, que é um conceito um pouquinho diferente. Insuficiência seria, a meu ver, e pelo que eu pesquisei a respeito, aporte de recurso necessário que não foi aportado no seu devido tempo para aquele ente ou para aquele beneficiário poder receber no futuro o seu benefício. Então, o aporte, para mim, insuficiência, é passado, é obrigação, não é déficit. Então, esse conflito de conceitos que precisa ser esclarecido, ele implica na adoção
da PEC. Porque se o município está jogando para o caixa do Imprevível, Sérgio, e essa é uma preocupação do presidente, que poderia desvendar isso daí, se ele jogou para o caixa do município algo que não é da natureza do Imprevível, ele distorce todo o cálculo atuarial e prejudica quem? A grande massa interessada, os servidores. Então, a minha sugestão para o Sérgio, o Cláudio é um profissional que ele tem que elaborar um documento chamado Nota Técnica Atuarial. É a base de todo aquele demonstrativo que ele colocou aqui na apresentação, onde ele chegou àqueles valores. A nota técnica atuarial, ela é baseada nos dados de cada um dos servidores. Eu devo dizer para o Sérgio que a lei municipal, e ele conhece, porque ele é o gestor de Previde, prevê que anualmente a gente tem que atualizar os dados cadastrais. E por curiosidade, eu fui ver os meus dados cadastrais no Previde. Primeiro, que não tem as minhas contribuições. Segundo, que meus dependentes estão errados. E terceiro, calma, gente, calma. Isso daqui não é uma crítica ao Sérgio. O que eu estou fazendo aqui, eu estou fazendo um alerta ao Sérgio de que essas informações são necessárias para que nós tenhamos um cálculo mais preciso. Por quê? O que eu observei ali no demonstrativo, e a minha dúvida, é que a compensação previdenciária que o Imprevível recebe, ela tem que ser considerada em valor maior. Eu, por exemplo, tomando a minha situação como exemplo, eu tenho 2 regimes de previdência fora de Joinville. Eu fui militar por 5 anos. Eu contribuí com o fundo de pensão militar. Eu contribuí com o INSS. Quando eu fui admitido na prefeitura, eu apresentei as certidões de tempo de contribuição, senão não poderia ser admitido. Eu acho que a grande maioria dos servidores fez o mesmo. Então, essas informações são precisas. Pode-se calcular quanto será majorada a compensação futura, o que, em consequência, altera aquele valor de superávit atuarial. Porque o superávit atuarial, à primeira vista, examinando os demonstrativos que foram apresentados pelo Imprevível ao longo dos anos, todos os cálculos atuarial, o Cláudio não tem como adivinhar, né, o profissional não tem como adivinhar quanto de cada um de nós contribuiu para cada regime. Eu conheço servidores, e posso citar alguns exemplos, mas não é o caso aqui para não expor ninguém, que tem 3, 4, 5, 6 regimes próprios que trabalhou. Trabalhou em vários municípios que são regime próprio. Como é que é feita a compensação com o servidor que trabalhou em regime próprio? A lei estabelece, o Sérgio sabe. Mas o que interessa para nós se ele trabalhou lá atrás e vai compensar? É que esse dinheiro que ele pagou, que ele contribuiu para aquele regime, ele tem que integrar o cálculo atuarial de forma que o superávit seja maximizado. O superávit é uma conta prudente. Ele aumenta a despesa e diminui a receita. Ele tem que ser prudente. Senão o prejuízo é nosso no final. Mas ele tem que ser o mais próximo da realidade. Como disse o colega que me antecedeu, a gente não consegue nem prever inflação para um ano, quanto mais 70 ou 80 anos da vida do servidor. Então, a gente tem que ter o maior número de dados possível para chegar nisso. Então, a outra sugestão que serve é fazer uma ampla atualização cadastral de servidores, porque está prevista em lei que o servidor tem que fazer no mês do seu aniversário, e nós fazemos um levantamento junto aos servidores e colocar todos os regimes que ele contribuiu, o tempo de contribuição, aquilo que o Imprevível exige hoje, só por ocasião da aposentadoria. Né? Tem servidores aí, colega minha trabalha 6 meses correndo atrás de uma certidão de contribuição do INSS para poder se aposentar. Então, acho que os dados podem estar atualizados, não vai tirar essa exigência lá no final, quando ela tiver que se aposentar, porque ela vai precisar novamente a certidão para ver se esse tempo não foi utilizado, mas o Imprevível teria uma base melhor de dados para o Cláudio trabalhar. E por último, gente, a questão que mais interessa para nós, e o Cláudio disse, não tem déficit atuarial, mas a insuficiência atuarial, que é a parte mais importante para nós, eu penso que deva ser objeto de uma audiência pública. Eu acredito que nem o Sérgio deve ter conhecimento dessa informação, de como é a composição dessa insuficiência atuarial. Então, que se faça um levantamento
dessa insuficiência atuarial, porque como eu disse para vocês, a lei ela fala déficit, a gente não pode misturar conceitos, déficit e insuficiência são conceitos diferentes, são coisas distintas. Então a gente tem que levantar, né, eu sugiro demonstrar para os servidores, mesmo porque, como eu sou tributarista, como eu e meu colega Miguel, nós somos tributaristas, nós somos especialistas em tributos, e a contribuição é um tributo. Então, para a gente discutir tributo, a gente precisa de informação. A PEC veio e quer pôr igual abaixo. A gente está contra a PEC. Pode-se discutir, o Cláudio disse, né? Alguma entidade tem que entrar, pedindo uma inconstitucionalidade dessa obrigatoriedade. Mas para isso a gente precisa de informações, mesmo para uma ação. Mesmo se o Imprevilha entrar com a ação ou o prefeito quiser entrar com a ação, precisa de informação. Então seria importante trazer para nós servidores, esclarecer essa dúvida, como é a composição desde que foi instituído o Imprevilha, e aí nós temos a Cleusa ali, que já trouxe um pouco da história, trazer tudo isso pautado nas leis municipais, como é que se chegou a esses valores parcelados, essa insuficiência atuarial. Lembro para vocês, não é déficit, é insuficiência, déficit é para futuro. E para futuro, neste momento, o Cláudio disse que não tem déficit. Se puder esclarecer, Sérgio, eu agradeço.